Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, sábado 25 de agosto, o último sábado de agosto, passou voando e já tem mês novo, tem setembro, mês da primavera chegando, Viver Bem está no ar. E olha, o programa hoje está super esclarecedor, são 3 entrevistas que você não pode perder. Vamos começar com a entrevista com o oftalmologista Maurício Arruda, que vai explicar tudo sobre catarata e falar dos avanços nas técnicas cirúrgicas para esse problema, que pode ter certeza, um dia vai acometer sua saúde, não tem como se livrar. Todo mundo terá catarata, né? A doença vem com o envelhecimento. Vamos falar também sobre o atendimento da área de pedagogia lá da Casa do Valpaiva. As crianças que estão em tratamento, elas continuam seus estudos na casa ou no hospital e quando saem, quando voltam para sua rotina, seguem normalmente a sua rotina escolar. E vamos falar também sobre acupuntura, pois essa técnica milenar chinesa que proporciona muitos benefícios à saúde. Meu entrevistado é o terapeuta ocupacional, especialista em acupuntura, Newton Genobier. Você não pode perder essa entrevista. O Viver Bem de hoje está no ar. E vamos começar o programa hoje falando sobre catarata. Eu estou recebendo o oftalmologista especializado em cirurgia de catarata, Maurício Arruda. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Ju? Finalmente você aqui no programa, Finalmente, né? Quem sabe eu e Juliana, 2 décadas atrás, estudamos juntos. Não precisa revelar isso, né? Estudamos no Salesiano. É verdade. Nossa turma tem muita gente, né? Muitos médicos. O Salesiano realmente, naquela época, ainda é um colégio bom, né? Mas formou muitos médicos e a gente tem muitas pessoas no nosso convívio de infância hoje que são colegas médicos próximos da gente. Isso é bacana. Catarata. Vamos falar de catarata. Muitas dúvidas surgiram. E a principal delas, todo mundo vai ter catarata um dia, Maurício? Ou tem gente que se livra aí? Eu brinquei aqui, mas tem gente que morre antes. Mas sim, catarata é igual ter cabelo branco. Então, todo mundo vai ter catarata um dia. O que é catarata, né? Catarata é uma lente que a gente tem dentro do olho e essa lente, com o passar dos anos, ela vai opacificando. Ela é uma lente transparente, ela perdeu a função de acomodação que a gente chama, que era uma lente utilizada para ver de longe e de perto. Mas com o passar do tempo, além disso, ela vai opacificando. Então, há muitos anos atrás, o homem vivia muito menos do que hoje, morria-se com 40, 45 anos de idade, e graças a Deus a expectativa de vida tem aumentado muito. E hoje em dia eu diria que a idade média de se operar catarata aqui na nossa região é em torno de 60 anos de idade. Por que aqui a gente opera um pouco mais cedo do que no sul do país? Porque aqui tem mais sol. Então, já respondendo talvez uma outra pergunta, em termos de prevenção, a exposição excessiva à radiação solar leva realmente ao envelhecimento mais precoce do nosso olho. Em qualquer idade, Maurício, isso? Sim, em qualquer idade, mas a gente observa no dia a dia do nosso consultório que entrevistando os pacientes são pessoas que normalmente foram expostas durante muitos anos à radiação excessiva do sol durante a infância. Então, logicamente, a gente quando está aqui na região Nordeste, é o normal da gente, temos praias, então faz parte da diversão da criança brincar bastante no mar e isso daí leva um excesso de radiação que acaba no futuro levando aqui a região da gente a ter catarata 5 a 10 anos antes do que o sul do país. Então, realmente o excesso de radiação solar leva a isso daí. Óculos escuros ajuda. O problema numa região praiana como a nossa é porque... na hora do mar mesmo. Exatamente. Uma criança suja o óculos, então é diferente de quem, por exemplo, você vê uma criancinha na neve, ela consegue usar o óculos o dia todo porque a água molha e o óculos continua limpo, mas aqui acaba sendo difícil, a gente tem que entender isso daí. E assim, todo mundo tem que operar? Todo mundo vai ter a doença, mas todo mundo vai ter a doença. E o que tem mudado justamente é a indicação da cirurgia. Então, a cirurgia de catarata antes tem essa história de só fazer quando se amadurecia a catarata. Por que isso daí? A técnica cirúrgica, logicamente, como tudo que envolve tecnologia no meio, foi evoluindo muito. Então, alguns anos atrás, a qualidade dos resultados não eram tão consistentes e tão bons como é hoje. Então, logicamente, se o cirurgião percebia que ele não conseguia melhorar 100% da visão de um paciente, ele de maneira alguma ia indicar essa cirurgia se ele sabia que o resultado médio dele não era tão bom. Mas as técnicas foram se desenvolvendo, os materiais foram se desenvolvendo
E hoje em dia, quando você fala em uma cirurgia de catarata, a gente não faz só a cirurgia de catarata, realmente a gente se preocupa bastante com o grau do olho do paciente. Então, em muitos casos, a gente consegue promover um benefício a esse paciente em termos de liberdade de óculos, por exemplo. Então, eu diria que se o paciente é bem assistido, eu duvido um paciente acima de 70 anos de idade que não possa se beneficiar dessa cirurgia. Lógico, existem exceções à regra e o bom oftalmologista vai saber indicar o momento adequado. Mas, de maneira geral, hoje a gente consegue restabelecer a visão do paciente. E quando você recebe um paciente que já não goza de uma boa capacidade de visão, de plena capacidade de visão, você poderia recorrer, sim, à cirurgia de catarata para restabelecer a plena capacidade de visão desse paciente. E na mesma cirurgia é possível corrigir esses graus, tipo de miopia, de astigmatismo, é isso? Isso é interessante porque é uma coisa relativamente fácil na hora que a gente está fazendo a cirurgia de catarata, porque a cirurgia de catarata envolve a troca de uma lente. Então a gente substitui uma lente natural, que a gente nasceu com ela, chamada cristalino, que tem esse nome cristalino, que parecia um cristal, que é justamente essa lente que começou a opacificar. E a gente faz a substituição por uma lente artificial. Essas lentes artificiais se modernizaram demais, então são lentes que duram mais de um século às vezes. E são lentes muito sofisticadas e têm aparelhos para exames pré-operatórios também muito sofisticados. Então, quando eu consigo receber esse paciente, eu faço cálculos prévios à cirurgia de catarata e escolho a lente exata que eu vou usar para esse paciente na hora da cirurgia de catarata. Então, se o paciente tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia, que é a visão cansada de perto, dependendo do modelo da lente que eu posso usar no paciente, eu consigo livrá-lo totalmente do óculos. Mas vale salientar, depende não só da lente, mas depende do olho do paciente. Então, tem olhos de pacientes que são olhos normais, vamos dizer assim, que podem receber qualquer um desses tipos de lente. Tem pessoas que têm alterações oculares, doenças no fundo do olho, doenças na córnea, que não se combinam bem com uma lente sofisticada que um colega ou um amigo seu pode ter colocado, uma lente multifocal, por exemplo, e você pode achar que você vai receber uma lente dessa, mas de repente você não tem uma boa indicação para essa lente. Aí cabe ao oftalmologista realmente estudar o seu caso previamente e ele consegue, com uma boa maturidade, saber o que deve acontecer na hora que ele lhe operar. Maurício, tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique, lá de Maceió. Ele quer saber se a catarata ele pode voltar depois da cirurgia. Não, catarata, de fato, você só tem uma vez na vida. Então, é uma substituição da lente, como eu acabei de colocar. O que existe, e até é importante a gente aproveitar para explicar isso daí, quando a gente opera a catarata, eu mantenho um saquinho. Existe um saquinho, que a gente chama de saco lenticular, que segura a lente, tanto natural, como depois vai segurar a lente artificial no lugar. Só que quando você faz a cirurgia, você abre uma parte desse saco, que a gente chama de cápsula anterior, retira o conteúdo desse saco e injeta a nova lente lá no lugar. Injeta mesmo. Todas as lentes hoje são injetáveis. Não há por que você hoje abrir mais o olho para poder colocar uma lente rígida. Então, todas as lentes, eu acredito que todos os grandes serviços não usam mais lentes rígidas, a não ser em casos muito específicos. Mas, enfim, quando eu faço a cirurgia, eu preservo esse saquinho. O que existe é que, a partir de 3 meses depois da cirurgia, a cápsula posterior desse saco ele pode opacificar. E, popularmente, as pessoas falam em fazer uma tal de uma limpeza da lente. Mas, na verdade, a lente não suja. O que existe é uma opacificação da camada posterior desse saquinho, que você faz com laser e abre isso daí. Isso só é feito uma vez na vida. Então, uma vez que você faz isso aí, acabou. Então, da parte da cirurgia de catarata, em teoria, você não vai mais mexer no olho do paciente. Entretanto, é importante que o paciente continue a ser acompanhado por outros motivos. O paciente pode desenvolver um glaucoma, o paciente pode desenvolver uma retinopatia diabética, hipertensiva ou alterações na mácula, como degenerações maculares. E aí você vai acompanhando ano a ano após isso. Mas a cirurgia de catarata hoje em dia, quando bem sucedida, a vida do paciente é simples nesse aspecto. Não existe uma manutenção, vamos dizer, da cirurgia. Isso não existe como as pessoas pensam nisso. O importante é fazer esse acompanhamento também, né? Claro. Quem tem catarata ou quem não tem, fazer esse acompanhamento anual. São faixas. Eu diria que, de maneira geral, um acompanhamento anual é bom. Às vezes tem pessoas que têm problemas que a gente pede para vir um pouco mais cedo, como tem pessoas também que a gente acompanha anualmente e vê que não aconteceu nada e às vezes até liberta a pessoa de, se você faltar um ano, tenta pelo menos depois de 2 anos aparecer, mas medir a pressão do olho, examinar o fundo do olho do paciente são as principais coisas. A maioria das pessoas vão para o oftalmologista só por causa do grau, né, para ver, trocar o óculos ou alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa importante, logicamente, o olho foi feito para enxergar. Entretanto,
o exame do fundo do olho e o exame da pressão do olho, eu diria que para a saúde do olho são os principais exames, na verdade, para você manter o olho saudável de maneira longa e duradoura, né? Posso operar os 2 olhos no mesmo dia? E também quais são os riscos se a cirurgia der errado? Quais são os riscos para o paciente? O nosso Conselho de Medicina não permite esse tipo de procedimento. Existe um caso específico de bebê, quando nasce com catarata, que por logística você tem que tomar uma série de cuidados, você tem que trocar todos os equipamentos que você usou para um olho, usar o lote diferente de equipamentos no outro olho. É o único caso que eu lembro aqui que justificaria um bebê você fazer no mesmo tempo os 2 olhos que nasceu com catarata. Mas não, a cirurgia não deve ser feita ao mesmo tempo nos 2 olhos. O intervalo mínimo, o ideal seria 5 dias, porque 5 dias é o tempo que pode eclodir uma infecção no olho. Então, às vezes, você operou o olho está bem, 1, 2 dias depois aparece uma infecção que você não tinha percebido ainda. Então, se você dá um intervalo de 5 dias a 1 semana entre um olho e outro, você sai dessa faixa de tempo onde a probabilidade de acontecer uma infecção é alta, e você não arrisca o segundo olho do paciente. Não tem cabimento você colocar em risco ao mesmo tempo por comodidade de você operar. E existe uma outra informação, você quando opera um olho e você opera o segundo olho 1 semana depois, 1 semana na cirurgia moderna atual é muito tempo para a recuperação do olho já. Então você já sabe como é que o outro olho se comportou e se você tem a possibilidade de fazer algum ajuste para o segundo olho. Então realmente não tem cabimento, infelizmente, o Brasil é Brasil, né? E a gente vê coisas, às vezes, diferentes que acontecem. Mas tenha certeza, se você desconfiar, procure outro sempre, né? Peça uma segunda opinião, isso não custa nada. Eu garanto que o bom profissional, ele nunca vai lhe privar de uma segunda opinião para você ter um resultado final bom. Só para finalizar, e os riscos? Tem algum risco a cirurgia da catarata? Tem gente que sabe que tem que fazer, por exemplo, a minha mãe, mas ela não tem coragem, tem medo. É verdade. Como eu disse, né, a cirurgia evoluiu muito, os resultados acho que a cirurgia mais realizada no mundo é a cirurgia de catarata. O risco é baixo, é uma cirurgia, envolve um risco, eu acabei de falar do principal dele, que é o risco de infecção. Existem outros riscos associados, como descolamento de retina, hemorragias, coisas que podem acontecer. Mas eu diria que não é justificável se você está com a sua visão atrapalhando o serviço ou atrapalhando a atividade que você gosta de fazer, não justifica você não operar por medo. Então, é uma cirurgia muito bem realizada. O risco, por exemplo, de infecção que eu estou falando num serviço que tenha os protocolos corretos, a gente chega a ter um risco de infecção de 1 para cada 6.000 pacientes. Então, é muito baixo, é um risco bem baixo, mas pode acontecer. E se acontecer em você, é 1 para 100%, né? Então, você tem que estar ciente disso, mas eu diria que as pessoas deviam ir tranquilas, tá certo? A gente julga hoje a cirurgia de catarata muito como andar de avião, né? O cirurgião é o piloto, ele faz uma série de coisas, mas para o paciente, se a cirurgia transcorre bem, e tem muitos bons cirurgiões na nossa região, se a cirurgia transcorre bem, é como você ter um voo tranquilo, que você se senta e acontecem várias coisas no seu entorno, mas você realmente tem conforto e tem uma sensação de que tudo foi bem e você vai recuperar a visão rapidamente. Olha aí, que bom. E vive essa evolução da medicina, né? Graças a Deus. Maurício, muito obrigada. Volte sempre aqui no Obrigado nosso programa. Também, parabéns pelo programa e pela oportunidade de a gente tentar esclarecer algumas coisas, Juliana. Parabéns. Obrigada, volte sempre. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que já tem mais Viver Bem para você. E chegou a hora do nosso quadro Viver Bem Saúde Mental com a psiquiatra Paula Borba, que hoje vai falar sobre prevenção em saúde mental. Olá, hoje nós vamos falar sobre a prevenção em saúde mental. Esse é um tema que quando a gente fala sobre prevenção, as pessoas às vezes nem compreendem. E será que isso existe, né? De fato, as pessoas estão muito acostumadas a prevenir as outras doenças físicas, mas como eu prevenir um bem-estar, né, da minha saúde mental? Então, a gente tem 2 grandes pilares para a gente pensar sobre a questão da prevenção mental. Uma é a questão genética e a segunda é a questão ambiental. Então, como é essa questão genética? Eu vou tentar descobrir na minha família
né, se existem pessoas que já passaram por algum tratamento psiquiátrico, se já tem um quadro de depressão, algum diagnóstico de transtorno de ansiedade, ou se às vezes não sabe o diagnóstico, as pessoas sabem que aquela pessoa já passou por alguma vez pela necessidade de um tratamento psiquiátrico. Então, se eu tenho vários casos na minha família, que eu já escutei essa história de que algumas pessoas precisaram de tratamento psiquiátrico, então eu posso ter uma genética, ou seja, eu posso ter um fator de hereditariedade que eu receba desses familiares que possa me levar a uma predisposição a esse adoecimento. O segundo ponto é o ponto da prevenção ambiental, ou seja, que fatores externos eu convivo em relação à minha família, ao meu trabalho, à minha casa, se esses fatores estressores são capazes também de me predispor a um adoecimento mental. Então, a gente procura compreender esse estilo de vida da pessoa, se ela vive de forma muito estressada, se ela tem sono bom, se ela tem uma boa alimentação, se ela tem atividade de lazer, ou se ela vive fatores com muito estresse, muita correria, com ansiedade, né, com conflitos no trabalho, com conflitos em casa, preocupações com os filhos. Então, que fatores são esses que podem levar a um adoecimento mental se juntar com algum fator genético? O fator genético nós não podemos modificar, mas é importante para a gente compreender. Da mesma forma como as pessoas procuram, às vezes, um médico para dizer: doutor, na minha casa tem muito caso de diabetes e eu quero me prevenir, então a gente também pode ter essa mentalidade de que na minha família tem muitos casos de depressão, o que eu posso fazer para não me deprimir? E aí eu vou então tentar trabalhar nos fatores ambientais, nos fatores externos. Vamos saber como a gente pode fazer isso. Para os fatores externos, a gente vai procurar identificar quais são os elementos que eu posso ter de fatores estressores ou que me causam uma angústia ou que me causam uma ansiedade que eu possa modificar. Então, eu vou procurar modificar os meus hábitos de vida, mudar os meus estilos de vida para eu poder me prevenir. Se eu possa ter uma predisposição de ter um transtorno de ansiedade, por exemplo, que várias pessoas na minha família eu identifico que são ansiosas, mas eu procuro um modo de vida mais calmo, eu procuro fazer uma atividade física, eu procuro fazer uma yoga, uma meditação, eu procuro fazer uma psicoterapia para trabalhar os meus fatores de ansiedade. Eu identifico o que é que tem mais ansiedade em mim, se eu tenho algum medo, se esses medos prejudicam a minha qualidade de vida. E aí, se eu posso trabalhar tudo isso com um tratamento, com uma atividade física, com uma orientação terapêutica, eu tenho mais chance de que, mesmo eu tendo a predisposição genética de uma depressão ou de uma ansiedade, eu possa não desenvolver, ou então eu desenvolver de uma forma mais leve, de uma forma mais suave, ou de uma forma muito tardia. Então, a gente vai trabalhar sobre as mudanças do estilo de vida, ou seja, os meus fatores externos e ambientais, que eu conviva de uma forma com mais bem-estar, para que eu não desenvolva um problema de saúde mental futuramente. Já estamos de volta, eu estou recebendo hoje, né? Todo mês a gente recebe um profissional da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva, e hoje a nossa convidada é Gabriela Pereira, a coordenadora pedagógica, né? Quando a gente fala em pedagogia, a gente lembra de escola, e a pedagogia está presente lá na casa para atender essas crianças, é isso, Gabriela? Como é que funciona esse processo dessas crianças que estão em tratamento e saíram, né, da sua rotina, das suas casas, das suas escolas, para ficar nesse hospital e casa de apoio? Exatamente. Lá funciona sim o serviço de escolarização, né, nesse processo. A pedagogia está dentro da instituição, né, de duas formas, tanto dentro da casa de apoio, do que a gente denomina de atendimento domiciliar, e no hospital como atendimento hospitalar, educacional hospitalar e domiciliar. E isso, as crianças, elas estudam como se elas estivessem na escola, não é isso? Para não perder o ano, para não perder o conteúdo, é isso? Exatamente. A gente trabalha assim. A essência principal do nosso serviço é garantir que essa criança ela continue o seu processo de escolarização, mesmo não podendo frequentar a escola como as outras crianças saudáveis frequentam, né? Então, a gente oferece a elas condições de estarem participando de atividades, né? Quando a gente pensa que uma criança, qualquer criança e adolescente, a gente pensa neles, a gente pensa o quê? Que eles estão na escola.
né? Isso. Então, durante o tratamento médico, é muito importante que eles deem continuidade a esse processo. É um resgate de rotina. Então, a gente insere essa criança e adolescente no processo, claro que dentro das condições, paralelo ao tratamento médico, respeitando sua condição, né, física, psicológica, né, durante todo o tratamento até quando ele necessitar, né, puder voltar à escola formal, vamos dizer assim. A metodologia é diferente? Eu penso assim que vocês devem usar muito lúdico, né? Muito. Na verdade, assim, não tem como comparar, né? A gente tem o serviço, ele não é uma escola, né? A gente até brinca dizendo que ele é a escola do hospital ou a escola da casa de apoio, mas ele se difere muito de uma escola formal, como a gente vê normalmente, né? O primeiro ponto é que a gente não tem uma turma formada por crianças de uma faixa etária parecida, não é uma turma de, por exemplo, 4º ano, 5º ano. Os alunos, eles são de diversas faixas de idade, de diversos níveis escolares, né? Então, a metodologia, ela se aplica num atendimento individualizado, que é quando fica só a professora e o estudante, e ali eles trabalham os conteúdos formais, os conteúdos regulares, né? E que são os da escola, vamos dizer assim. E em outra parte metodológica, nós também trabalhamos com a parte de grupos. E aí, nos grupos, são trabalhados projetos pedagógicos. Nesses projetos, a gente trabalha com toda a diversidade do lúdico, que o lúdico pode oferecer, né? Com jogos, com música, com teatro, com passeio, quando é possível, oficina de desenho. Então, é uma diversidade grande, né? É através do lúdico que a gente acaba conquistando eles no processo. Agora, muitas crianças já passaram pela casa, é um trabalho assim muito bem feito. E eu queria saber assim, tem algum exemplo, algum caso que de um paciente que ficou lá muitos anos estudando e que depois saiu e que conseguiu dar continuidade aos seus estudos? Sim, sim, nós temos vários casos, né? Mais recente, nós temos uma estudante que ela teve um diagnóstico de leucemia e ela esteve na casa durante muito tempo, né? Ela fez um transplante, né, de medula óssea e por causa do transplante ela permaneceu na casa de apoio hospedada, né, no isolamento, e ela disse que ela morava na casa, né? Essa fala é dela, né, que ela morava na casa. E aí ela não tinha concluído o ensino médio ainda, fazia o acompanhamento na sala de aula da casa de apoio. E aí o ano passado, né, metade do ano, a gente conseguiu com que ela concluísse. A escola de origem dela é na cidade de Riachuelo. E aí a gente sempre em contato direto com essa escola, a gente conseguiu que ela terminasse o ensino médio, né? Ela recebeu o certificado, foi aquela festa inteira. Mas foi um processo de muito resgate, sabe? Resgate da pessoa. A gente brinca com ela e você conhece a casa de apoio, sabe que lá tem vários andares e o andar do isolamento é o 4º andar. E a gente diz que ela era Rapunzel, que ficava lá na torre. E a gente conseguiu trazer ela, né, para participar das atividades. Ela veio de um processo muito complicado, de depressão, né? Porque é difícil, muito. né? Eles estão enfrentando essa luta, esse enfrentamento da doença. Exatamente. Que é muito doloroso, tanto para as crianças como para os pais, né? Muito, bastante. E assim, foi com a ajuda da família, né, e da equipe que a gente conseguiu trazê-la, né? Muito pelo querer dela também, mas houveram muitas provocações. Então a gente precisava tirar ela daquela situação de um isolamento, né, da depressão, que foi causado por diversos fatores, né, ambientais e de saúde que fizeram com que ela se comportasse dessa forma. E aí hoje ela está, assim, ainda está no processo, né, de tratamento, mas já terminou o ensino médio, tem muita vontade de fazer uma faculdade, né, mas ainda com as restrições do tratamento. Só que assim, a gente sempre diz, a meta de 2017 foi cumprida, que era concluir o ensino médio, né? Então, com certeza, Gabriela. Infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria deixar as câmeras do nosso programa abertas, né, para você fazer um convite a todos que estão assistindo o programa, porque eu sempre falo que todo esse trabalho de excelência precisa da sua ajuda, né? É verdade, Juliane. A gente aproveita toda a oportunidade, né, agradecer pelo espaço que é aberto aqui e convidar todos para irem até a Casa do Valpaiva, conhecer o nosso trabalho pessoalmente, né? Estar lá é diferente, né? Você vê na TV, você liga, você é doador, mas é muito importante estar presente, ver o trabalho acontecendo na prática, né? Isso se torna muito mais rico. Então, enquanto a gente tem pessoas que se envolvem com a causa,
né, a gente ganha peso, né? Isso, Com certeza. a nossa grande campanha é do diagnóstico precoce. Então, a gente, quanto mais pessoas souberem disso, souberem o que é, como proceder, maior a chance de vida dessas crianças, né? Então, a casa está aberta a receber todos vocês. Tá aqui as redes sociais, os contatos do Valpaiva. E tem gente que acha assim, eu não tenho nada para doar, tenho muito pouco, não vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença. A gente mostrou, inclusive o mês passado, né, o Troco Solidário, essa campanha está sendo realizada no Nordestão. Né? Cada pessoa doando lá o seu troquinho está formando um montante muito grande que vai fazer diferença também aí no tratamento dessas crianças, né, Gabriela? Exatamente. E lembrando também que não somente o material, a doação material, mas a casa está aberta a outras doações, né? A doação do seu tempo, que é tão precioso. Isso, do seu abraço. Do seu abraço, também, né? do seu carinho, eu tenho uma banda de música, eu tenho um coral, eu tenho um grupo da minha igreja e tudo isso é válido, né? Doar-se inteiramente, a gente recebe sempre de coração. Ótimo, pois é. Obrigada, Gabriela. E a gente vai para o rápido intervalo. Não sai daí, 2 minutinhos, tem mais Viver Bem para você. E já estamos de volta agora para falar sobre acupuntura. Eu estou recebendo aqui o Newton Genobier. Ele é terapeuta ocupacional, especialista em acupuntura, coordenador do curso de pós-graduação em acupuntura também, isso, né, no Rio Grande do Newton, aqui? Norte, isso. Que Boa coisa tarde. boa! Eu adoro falar de acupuntura porque são muitos benefícios, né, que essa técnica proporciona. Vamos começar aí para quem está em casa falando um pouquinho o que é a acupuntura e quais são os principais benefícios. Bom, a acupuntura é uma técnica milenar chinesa de inserção de agulhas em pontos específicos da pele, a fim de regular órgãos e vísceras, né, harmonizando o corpo energeticamente. E assim tratando e prevenindo várias doenças, várias patologias. Quais são as principais demandas que você tem aí? Quais são as principais necessidades dos pacientes que lhe procuram? A primeira procura para a acupuntura é para dor, tratamento da dor. Mas nós temos hoje uma grande procura para o tratamento de ansiedade, depressão, emagrecimento, né? A reabilitação neurofuncional também, que a gente está trabalhando bastante, uma técnica específica de craniopuntura. Então, a acupuntura ela trata várias doenças, vários distúrbios. Ótimo, Newton, agora. Quem está em casa, tem muita gente que tem dúvida. Olha aquela agulha, já fica com pavor e não vai, porque acha que vai doer muito. Dói ou não? Fala um pouquinho dessas agulhas aí para esclarecer. Pronto, as agulhas de acupuntura, elas são muito finas, né? E elas são colocadas em pontos específicos. E nesses pontos, geralmente, eles são indolor. Mas existem alguns pontos que a pessoa sente mais um pouco mais, né? Mas, assim, no geral, a acupuntura ela é indolor, não causa impacto, assim, dor. É só porque as pessoas elas pensam que a agulha de acupuntura é como se fosse uma agulha de injeção, é totalmente diferente. Olha aí, é bem fininha, bem né? Fininha. Eu já fiz, não dói, gente. Pode fazer sem medo. E o benefício, se doer, vai doer tão pouquinho que o benefício que o tratamento vai trazer supera, né? Isso. Hoje nós temos grupos, né, de tratamento, que a gente faz o tratamento para pessoas com depressão, ansiedade, e assim, essas pessoas, a gente consegue um resultado bastante expressivo com a técnica de acupuntura, inclusive aliada a outras técnicas. Era isso que eu ia falar. Quando a gente fala na medicina tradicional chinesa, vem a acupuntura, mas ela traz também outras técnicas que também trazem muitos outros benefícios também. É importante essa associação. Isso, principalmente a respiração. Nós temos a técnica do Qigong, que é uma técnica respiratória para harmonização da energia interna. Nós temos a técnica da aromoterapia, da cromoterapia também para harmonizar os órgãos e as vísceras internas, assim harmonizando os elementos da acupuntura da medicina tradicional chinesa. Newton, tem uma dúvida aqui de um telespectador, Carlos Antônio. Ele quer saber se qualquer pessoa pode fazer acupuntura. Sim, qualquer pessoa pode fazer acupuntura, inclusive crianças. Hoje nós temos várias técnicas de estímulos, como agulha, cristais, laser, eletroacupuntura. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de agulhas, a gente pode usar o laser
nós podemos usar os cristais radiônicos. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. Então a gente pode usar várias técnicas. Importante é o ponto que vai ser trabalhado. Isso, importante é o ponto que vai ser estimulado para aquele determinado fim. Você falou aí criança, como é que para uma criança para ela ficar quietinha? Pois é, as crianças, a gente faz principalmente auriculoterapia e trabalha com cristais. Hoje, o medo da agulha tem sido cada vez mais não propagado. Antigamente, as pessoas, olha, não faça isso que a gente vai te dar uma injeção. Né? Hoje não. Então, as crianças elas aceitam mais. Eu tenho vários pacientes, inclusive de 4, 5 anos, que fazendo acupuntura, com agulhas. Fica Eles quietinho lá? Fica quietinho, aceita a agulha. Quanto tempo você já começa a perceber os resultados de um tratamento com acupuntura? Ju, depende muito. 5 minutos. Às vezes é instantâneo. Nós temos vários pacientes. Eu pensei que você falava umas 10 sessões, uns 3 meses. Não, dependendo do problema. Então, se nós temos um quadro agudo, nós podemos resolver rapidamente. 1, 2, 3 sessões a gente pode resolver. Ou com uma sessão, às vezes, a gente resolve. Mas quadros crônicos, por exemplo, uma depressão, dores crônicas, aí demanda mais tempo. Né? E aí a gente não dá para a gente dizer, olha, vai ser 5, 10 ou 20 sessões. Né? Vai depender muito do organismo de cada pessoa. Nilton, a pessoa ela pode buscar acupuntura, pode buscar esse tratamento para ter mais qualidade de vida. Não tenho nenhuma patologia associada, mas eu quero me beneficiar. Certo. É possível também? Sim, tem gente que procura? Sim, na China, antigamente, a acupuntura era usada para prevenção. O acupunturista, ele tem uma técnica de avaliação de pulso. Então, ele avalia o pulso, ele vê quais são as alterações dos órgãos internos. A partir dessas alterações, ele equilibra esses órgãos a fim de prevenir doenças. Então, na realidade, a acupuntura ela deve ser feita 4 vezes ao ano, sem sintoma nenhum, sem doença nenhuma, para equilibrar a pessoa a fim de ela entrar nas estações do ano. Porque nas estações nós temos a mudança de clima e essa mudança de clima causa as doenças. Então, a fim de prevenir essas doenças, nós fazemos o reequilíbrio energético. Então, aquelas mães que sofrem aí com os filhos, quando está chegando o inverno e começa aquelas crises alérgicas, dá para antecipar um pouquinho e já fazer isso? Sim, com certeza. A gente equilibra o organismo a fim dele receber as agressões externas, que no caso é da estação, né? É o clima. Nilton, agora quando a gente fala em acupuntura, né? Trabalha com energia, tem lá os pontos, tem alguma contraindicação? Não é nem contraindicação, tem algum risco da agulha ser colocada num ponto errado, daquele profissional não ser qualificado o suficiente? Como é que o paciente ele pode ter essa segurança? Sim, acontece muitas vezes da gente o acupunturista colocar a agulha no ponto errado. Vai causar uma dor, né? E aí a gente retira e coloca no local certo, porque anatomicamente as pessoas são diferentes, né? Mas risco, tem algumas contraindicações, por exemplo, principalmente na gravidez. Existem alguns pontos que são contraindicados na gravidez, mas a acupuntura ela não age contra a natureza. Então, por exemplo, um paciente está normal e eu coloquei a agulha num ponto errado, ele vai ficar hipertenso por causa disso? Não. Ou vai ficar diabético por causa disso? Não. A acupuntura ela trata diabetes, ela trata hipertensão, mas se você colocar a agulha errada, o paciente não vai ficar diabético nem hipertenso. Não tem um risco para a saúde? Não. Existem assim, alguns pontos, principalmente no tórax, que não se pode aprofundar muito a agulha. Né? Existem alguns locais do corpo que tem pontos que a gente precisa tomar cuidado. Ótimo. Você falou que você é coordenador do curso de pós-graduação de acupuntura. Quem pode fazer esse curso? Como é que é feito esse trabalho aí de formação das pessoas? Então, o curso ele é de pós-graduação e formação em acupuntura. Na realidade, a acupuntura ela deve ser feita por quem tem capacidade para fazer e é capacitado para isso. Então, profissionais da área de saúde, todos os profissionais da área de saúde, então eles fazem um curso de acupuntura para serem especialistas em acupuntura. Mas também tem aqueles profissionais que não são da área de saúde, eles recebem um certificado de formação em acupuntura. Então, o curso é de formação e pós-graduação em acupuntura. Ótimo. E como é que o paciente ele pode saber dessa formação do profissional? Tem um site? Tem em algum lugar que ele possa se informar? Para que ele tenha segurança e que ele se entregue ao tratamento. Então, nós temos o site da Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, né, ao qual eu represento aqui no Rio Grande do Norte. A ABA é de São Paulo, então nós temos o site da ABA, onde nós temos
Que o paciente, o cliente, ele pode procurar o profissional. Certo. Newton, muito obrigada. Nosso tempo é curto, mas eu queria deixar aqui as nossas câmeras abertas para você falar mais uma vez aí para os nossos telespectadores, fazer esse convite, né? Para as pessoas conhecerem, se permitirem e se beneficiarem aí dessa técnica da acupuntura. Então, hoje em Natal nós temos o IPICS, o Instituto de Práticas Integrativas e Complementares, né? Um instituto que nós recebemos os pacientes, inclusive nós temos um trabalho social lá, que nós atendemos junto com nossos alunos da pós-graduação, que a gente cobra somente uma taxa, né? E nós temos o CERPIC, que é o Centro de Referência em Práticas Integrativas e Complementares da Prefeitura de Natal. Então, esses dois locais, né, o CERPIC e o IPICS é onde fica a escola, onde nós damos as aulas de acupuntura. Então, os interessados procurar a nossa sede, né, pelo telefone 2020 3916 ou 9935 4546. Olha, tá aí, os números estão aqui, né, na tela para você ligar, agendar o horário e ir sem medo, né? Isso, a gente está esperando. Obrigada, Nilton. Viver Bem de hoje fica por aqui, obrigada por sua audiência. Próximo sábado temos mais um encontro, 9 horas da manhã, aqui na Band, e eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.